Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui de números aleatórios, que é um tema bem relevante para a gente aqui. Eu vou fazer uma funçãozinha, tá? Uma funçãozinha que gera um inteiro aleatório, tá? Então, eu vou fazer aqui do tipo int. Vamos colocar aqui o nome dessa função nextInt, pode ser. E que vai ter um máximo, né? Eu quero gerar um número aleatório entre 0 e max menos 1. Então, eu quero uma funçãozinha, né, que gera um número aleatório, gera um inteiro pseudo aleatório, né, entre 0 e max menos 1. Então, eu quero fazer essa funçãozinha aqui, eu chamei de nextInt, né, ele vai fazer a geração. Você precisa usar a função rand, tá? Você precisa aí, o que a gente poderia fazer? Vamos fazer uma coisinha simples aqui, return rand mod max, por exemplo, que vai gerar um número aleatório, pega entre 0 e rand max, né? Uma coisa importante é saber que você precisa setar uma semente, né? Esse rand, você coloca aqui uma semente aleatória, não sei qual semente, e a partir dessa semente aleatória ele vai gerar sempre a mesma sequência. Tá? Então, vamos imprimir aqui igual a 0 e menor do que 10 e mais. Eu vou gerar números aleatórios, então vou dar um printf, porcentagem d, vou dar um tracinho aqui, vou colocar a função nextInt e vou dar um limite de 10, ou seja, eu quero números entre 0 e 9. Tá? Então vou mandar executar. 588587517. Você fala, pô, mas tá muito puxado para o 5. Vou pegar outra semente aleatória. Cada semente vai dar uma sequência pseudo-aleatória diferente. Ó, 5, 4, 5, 7, 0, 3, 0, 8, 2, 2. Tá? Então, estou gerando aqui os meus números aleatórios. Tá? A sequência tá aparecendo aqui embaixo. O que o pessoal costuma usar, tá? Aqui para gerar sempre uma semente diferente. O pessoal usa colocar srand time null. Então pega o tempo do sistema. Tá? Acho que vou precisar da biblioteca time.h, include time.h. Então eu vou pegar o tempo em segundos, que é a função time me dá o tempo em segundos, né? Então, só para eu saber o que tá nessa função. Será que é int? Porcentagem? Vou tentar porcentagem de aqui, time null. Vamos ver o que é o tempo em segundos. Então vou mandar rodar aqui o tempo em segundos. Ele reclamou aqui. Não é .d, é outro, tá, é outro formato. Mas ele imprimiu aqui, né? Então eu acho que é o tempo em segundo desde 1º de janeiro de 1970, ó. Esse numerozão terminou com 790. Olha lá, é o numerozão 2001, 2004, ó, 2007. Ele sempre vai sendo um número diferente, tá? Entendeu? Ó, 2012, tá contando os segundos, 12, 15. Então ele vai gerando 18, 2018, 2021, ele vai gerando sempre uma sequência aleatória diferente. Suponha que esse número aleatório é muito importante. Alguém pode descobrir esse número aleatório, descobrir a sequência aleatória inteira, tá? E aí quebrar a aleatoriedade do teu programa. Pode saber que número você está sorteando. Se você está fazendo um sistema de sorteio de prêmios, a pessoa consegue ganhar o prêmio. Se você está fazendo um embaralhamento, a pessoa consegue desembaralhar, tá? Se ele descobrir a semente. Essa semente é segura? Não. Por quê? Porque basta saber o horário que o seu programa rodou e eu consigo descobrir essa semente e consigo com isso descrever qualquer sequência pseudo-aleatória que você está fazendo. Então, geralmente, para gerar uma boa semente, tem que esperar, para não ser previsível, né? Uma interação com o usuário, deixa lá um loop rodando
desesperadamente até o usuário apertar uma tecla, tá? Então tem várias técnicas para gerar boas sementes. Essa semente é uma semente razoável, não é uma semente muito boa não. Dá para quebrar, dá para descobrir qual que é essa semente. Só saber o horário que o programa rodou, tá? Mas beleza, é uma semente aceitável, né? Se ele rodar em segundos diferentes, ele vai ter sequências pseudo-aleatórias diferentes. 4, 5, 6, 7, 0, 9. Se eu rodar de novo, tá lá. 7, 3, 1, 8, 2. Legal, então ele tá gerando aqui uma sequência aleatória. Agora, o que eu queria bater com vocês? Esse RAND aqui, as pessoas costumam dizer que não é bom, tá? Esse RAND aqui não vai gerar números uniformemente distribuídos. Por quê? Porque o RAND vai gerar um número pseudo-aleatório entre 0 e RANDmax. Tá? Então, se você pegar aqui a informação do RAND, né? Deixa eu pegar aqui RANDmax em C, só não sei se é entre RANDmax ou RANDmax menos 1. Agora eu estou em dúvida se ele vai até entre 0 e RANDmax. Então, deixa eu ver aqui é pelo menos 32.767. Tá. RANDmax é o maior aleatório gerado. Tá? O maior número aleatório gerado é o RANDmax. Quanto que, então o RAND vai gerar um número aleatório entre 0 e RANDmax. Tá? E ele vai imprimir aqui. Agora eu coloquei um número aleatório cru, sem colocar aquele resto da divisão por 10. Então ele vai gerar um número aleatório. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar um /n. Ele vai gerar um número aleatório. Vai estar gerando números aleatórios bem maiores. Ah, interessante. O RANDmax acho que subiu, depende da máquina. Antigamente era 32.000, mas ele está gerando números aleatórios bem maiores. Vamos ver qual que é o maior número aleatório gerado aqui pelo nosso sistema. Então vou dar um printf, porcentagem D, eu vou colocar aqui o RANDmax. Vamos ver qual que é o maior número aleatório gerado. Vou dar um play. Ah, aumentou. Olha que interessante. Quando eu programava no passado, esse número era algo em torno de 32, 37 mil, na casa dos 30 mil. Agora ele cresceu bastante o RANDmax, tá? Provavelmente porque o computador é 64 bits, então ele está gerando números aleatórios na ordem dos 2 bilhões. Está gerando um número aleatório bem grande. Tá? Não tá totalmente errado você fazer dessa maneira aqui, RAND e resto da divisão inteira por RANDmax. Mas não é a forma mais correta. Eu vou tentar argumentar para vocês por que isso não é tão legal. Vamos imaginar, tenta imaginar aqui comigo, tá? Que só a título de exemplo, né? Vamos imaginar que eu quero um número aleatório que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um RAND. Vamos supor que eu vou fazer um RAND resto da divisão por 100, tá? Um número entre 0 e 99, tá? E para simplificar a explicação, vamos imaginar que o meu RANDmax vale 110, tá? Então, vamos supor que o meu RANDmax... Agora, como o número está bem grande, o efeito aqui, o viés está caindo, mas tem um pouquinho de viés se você fizer dessa maneira aqui. Vamos dizer que o meu RANDmax é 110. Então, eu vou gerar um número uniformemente distribuído entre 0 e RANDmax. Então, o número pode cair nesse intervalo, vai de 0 até 99, tá? De 0 a 99 cai dentro, e aí ele vai gerar
uniformemente distribuído entre 0 e rand max, que é 110. O que acontece nessa situação que eu estou mostrando para vocês? Se ele gerar o 0, vai ser 0. Se ele gerar o 1, que é resto da divisão por 100, vai dar 1. Se ele gerar o 2, vai ser 2. Então esses números aqui vão ter uma determinada probabilidade de acontecer, tá? Isso até chegar no 100. Aí quando ele gerar 100 resto da divisão por 100 dá 0. Então esse 100 ele vai gerar, na verdade, o 0. Então esse 100 aqui ele vai ter gerado o número 0. O 101 ele vai gerar o número 1. Então o que vai acontecer? O 0 vai ter dois números que vão gerar 0, o 0 e o 100. O 1 vai ter dois números que vai gerar o 1. Tá? O 2 vai ter dois números, isso até o 110. Então, alguns números vão ter, usando esse exemplozinho que eu montei aqui, vão ter uma determinada probabilidade de acontecer, tá? E alguns números vão ter uma probabilidade dobrada de acontecer, porque o 0 vai acontecer no 0 e no 100. O 1 vai acontecer no 0. Então, a probabilidade desses números é o dobro. Tá? Então, sempre vai ter essa perninha sobrando aqui. Claro que em número da ordem de bilhões e pegando aqui resto da divisão inteira de 100, esse número vai ser muito pequeno, tá? Mas vai acontecer que eles não são uniformemente distribuídos. Por quê? Porque essa perninha que sobra depois do resto 100, ele vai aqui ser somado aos primeiros números. Então, alguns números vão ter o dobro de chance de acontecer do que outros, nesse exemplozinho que eu montei para vocês. Então, essa forma que eu mostrei para vocês aqui não é a mais correta. A mais correta, a forma mais correta de eu gerar números aleatórios, eu coloquei aqui embaixo. Eu vou pegar o meu rand, tá? Eu vou pegar aqui o meu rand e vou converter para double, tá? Vou dividir isso aqui por rand max mais 1. Então vou ter um número entre 0. Então vou pegar aqui. Vou ter um número entre 0 e 1. Tá? Então vou pegar esse double aqui. Vou ter o meu rand. Tá? Então vou ter aqui vou ter o meu número aleatório entre 0 e 1. Multiplico esse número aqui por max. Tá? E faço então multiplico por max. Pode ser do tipo double também, converto para double no max. Faço essa conta, tá? Multiplico por max, converto tudo para double e no final dou um cast para int. Essa é a forma mais correta de fazer. Gero um número aleatório entre 0 e 1, entre 0 e 0.9999, multiplica pelo meu max e faz um cast para int. Tá? Essa é a forma mais correta de gerar números aleatórios. Então, vamos fazer o teste aqui. Agora está o meu nextInt. Então, fiz aqui o meu nextInt, tá? E agora eu vou imprimir aqui números aleatórios. Tá? Está gerando aqui números aleatórios entre 0 e 9. Tem o rand max aqui, não precisa ficar imprimindo toda vez, tá? Ele vai gerar números aleatórios entre 0 e 9. Não precisa imprimir o times new aqui também, não precisa. Opa, então tá aqui a minha sequência de números aleatórios gerados agora sem viés, tá? Então eu gero um número aleatório entre 0 e 1, tá? Que é isso aqui. Gero um número aleatório entre 0 e 1. Seria o double rand. Gerei o número aleatório entre 0 e 1. E depois eu dou um return d vezes max cast para int. Tá? Então agora está correto. Agora eu estou gerando números aleatórios bem distribuídos. Tá? Então vou dar um play.
Ele está reclamando alguma coisinha aqui. Abriu, fechou, double, abriu, fechou. Aqui. Opa, fiz alguma coisinha errada. O que ele reclamou aqui? Integer overflow in expression. Eu vou gerar o rand dividido por rand max. Ah, tá, aqui tem que ser assim. Multiplica esse valor por max. Desculpa, estou fazendo alguma coisinha errada aqui. Deixa eu só voltar para deixar correto. Dividido de vezes double max. Tá, agora tá certo, tá? Dividiu, multiplicou por max e fez um cast para int. Então assim que tá corretinho. Tá? Assim que é o correto de gerar números aleatórios. E a razão é essa sobrinha do final aqui que vai fortalecer alguns números aleatórios em detrimento de outros, tá? Essa perninha que sobra aqui, quando você faz o resto da divisão e não dá exatamente aquele valor, então ele vai ter alguns números com probabilidade mais alta do que outras, tá? Então, legal, falei aqui do gerador de números aleatórios, daqui a pouquinho a gente continua.